Olá, povo de Deus, boa noite, paz do Senhor. Sei que vai chegando agora, mais uma live. Resolvi escolher esse horário das 7h30, 7h, 7h30, justamente por causa dos meus amigos também pastores. Eu quero acompanhar cada um deles. E como os meus outros amigos meus pastores vão fazer a live deles às 8 horas, então eu quero acompanhar, então eu fiz a minha um pouco mais cedo. Eu quero dividir uma palavra de Deus com você, meu irmão, e eu quero ser bem breve. Eu não quero aumentar essa live, não quero ficar com 1 hora de live aqui não, tá bom? Eu quero ser bem breve, apenas para transmitir uma mensagem de Deus ao meu coração, que vai te abençoar muito, tá? Agradeço os irmãos que estão chegando aí. Forte abraço a vocês, tá, irmãos? Deus abençoe vocês, tá bom? A palavra está no livro de Êxodo, capítulo 3. Se vocês puderem acompanhar na Bíblia, seria mais legal. Êxodo, capítulo 3. Vou esperar apenas 10 segundos, tá bom? Vou esperar 10 segundos para os irmãos que estão chegando, os irmãos que vão abrir a Bíblia, tá bom? Pastor Gilvan, daqui a pouco eu estou na sua live, hein? Daqui a pouco eu estou chegando por lá. Livro de Êxodo, capítulo 3. Quero falar com vocês uma palavra de Deus muito abençoada, uma palavra revelada. Eu quero que você acompanhe isso. Pastor Robson Lindoso, Pastor Gilvan. Deus abençoe vocês, tá, meus irmãos? Tá? Livro de Êxodo, capítulo 3, tá, gente? Eu estou dando 10 segundos aqui para as pessoas procurarem a Bíblia, pegar a Bíblia mesmo. Eu gosto que as pessoas peguem a Bíblia, tá bom? Vamos lá? Livro de Êxodo, capítulo 3, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eu quero ser bem breve nessa live, tá? Eu não vou demorar muito, eu quero ser o mais rápido possível. Irmãos, todo mundo sabe, a gente sabemos que Moisés era o projeto de Deus. Moisés era o propósito de Deus que Deus tinha, era o libertador escolhido por Deus, era um grande propósito de Deus. O ministério de Moisés, entendeu, revela a proximidade, a intimidade com Deus, e que quanto Deus, ele não esquece do seu povo. Irmãos, eu quero que você observe um pouquinho antes, em Êxodo capítulo 2, versículo 4, diz assim, capítulo 2, versículo 4 diz: E a irmã do menino ficou de longe, para saber o que ia lhe acontecer. E a filha de Faraó desceu para se lavar-se, na tradução, tomar banho, no rio, e as donzelas passeavam à borda do rio. As donzelas passeavam à borda do rio. Ou seja, Moisés, bebê, foi colocado no cesto, você conhece a história, foi colocado no cesto e colocado no rio. Quando ele estava ali, flutuando no rio ali, o cesto, as donzelas de Faraó, as donzelas da princesa, estavam às bordas do rio, mas elas não viram o cesto boiando ali. A única pessoa que viu o cesto boiando foi a filha de Faraó. Deus falou ao meu coração uma coisa muito importante. Moisés é um propósito de Deus. Deus não dá propósito para quem não tem recurso. Deus não dá propósito para quem não tem recurso. Se você tem propósito de Deus na tua vida, você tem recurso suficiente para desenvolver esse propósito.
As servas da filha de Faraó, elas não podiam fazer nada para cuidar daquela criança. Mas a filha de Faraó tinha recursos. Mesmo elas perto do rio, as bordas do rio, elas não viram um cesto. Quem foi que viu o cesto? Quem viu o cesto foi a filha de Faraó. Quando você tem recursos, Deus te dá propósito. Você talvez tenha um grande propósito na tua vida e você não sabe como desenvolver o teu propósito. Você não sabe desenvolver o que fazer com aquela situação. De repente apareceu e veio sobre a tua vida e tu não sabe desenvolver ou resolver um tipo de problema. Irmãos, se você tem um propósito, se você tem um chamado, logo você tem um recurso para desenvolver. Deixa eu te contar uma coisa aqui bem clara. Quando Deus me chamou para pregar nas escolas, eu achei que seria uma coisa difícil. Fora de mim, eu não sabia como conseguir, eu não sabia como fazer. E quando eu vi nas escolas 400 alunos, o diretor falou assim: olha, tem 400 alunos aí esperando as tuas palestras, esperando a palestra começar. E eu falei: meu Deus, 400 alunos. E agora? Tudo do ensino médio. O que eu vou fazer? Se Deus te deu um propósito, logo você também tem recursos. Tá bom? Não reclame que falta recursos. Deus, tudo Ele dá. Deus dá propósito para quem tem recursos de cumprir. Seguindo o livro de Êxodo, capítulo 3, para não perder muito tempo, tá? Vai compartilhando, tá, irmãos? Deus abençoe vocês, tá bom? Capítulo 3 diz que Moisés, ele viu uma sarça ardente. Talvez no deserto muitas árvores ou sarça ou folha pegam fogo do nada. Mas o que Moisés viu é que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Deus estava chamando a atenção de Moisés. Assim como ele chamou a atenção de Davi. Quando Davi viu aquele anjo que ia destruir, matar todo mundo em Jerusalém, ele viu o anjo com uma espada lá naquela eira lá. Irmãos, Deus ele está sempre chamando a tua atenção. Deus ele quer sempre chamar a tua atenção, não às suas causas, os seus problemas. Deus quer chamar a tua atenção para o propósito que Ele tem contigo. Talvez Moisés podia estar com muitos problemas naquele tempo, talvez a idade de 80 anos estava chegando e talvez a vida dele estaria muito ocupada. Todo mundo tem problemas, eu acredito que Moisés também não estava livre deles. Mas aquele que tem, Deus está sempre chamando a atenção para o teu chamado, para o teu propósito. O que Deus quer fazer na tua vida pode mudar a história de alguém. E quando Moisés se aproxima, ele se aproxima e começa a observar aquela sarça ardente, queimando. Sabe? Aqui está uma revelação muito incrível de Deus. A Bíblia diz que no versículo 2, e apareceu o anjo do Senhor. O anjo está com A maiúsculo. Sabemos que quando o anjo vem com A maiúsculo, se trata da manifestação do próprio Deus. O que eu quero dizer para os irmãos, eu quero deixar bem colocado isso, a sarça que Moisés viu trazendo para os nossos dias somos nós. A sarça ardente somos nós. Tudo que a gente consegue entender e querer e pedir para Deus é mais unção, fogo. Deus vem com teu fogo, vem com tua unção, vem nos ajudar, vem queimar em mim, vem. Isso não é errado. Só que para o fogo queimar, você precisa ter firmeza. Sabe? O fogo queimava na sarça, mas ela não se destruía, ela não queimava, entendeu? Ela continuava intacta, ou seja,
com firmeza. Deus, Ele quer queimar o Espírito dele dentro de você. O fogo de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida, o propósito. Mas você precisa de firmeza. E o que é firmeza? Firmeza é constância. Entendeu? Não importa o que tu está fazendo para Deus. Não importa. O que tu está fazendo para Deus, qualquer um pode fazer. O importante não é fazer. O importante é ter constância naquilo que está fazendo. Se tu tem um chamado de Deus na tua vida, tu precisa ter constância nesse chamado. Não adianta você ter um chamado de Deus e ficar um dia tá triste, um dia tá alegre. Ei, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Deus, Ele não pode usar um servo desanimado. Ele não pode usar um servo desanimado. Os irmãos escutaram aí a zoada de um motoqueiro aqui. Deus, Ele não pode usar um servo desanimado. Você tem que estar animado, você tem que começar a buscar forças em Deus, se levantar. Deus nunca vai trazer fogo para alguém que está desanimado, sem firmeza, sem constância. Você precisa de ser constante na obra, você precisa ser constante na casa de Deus, você precisa ser constante na fé. A fé é a firmeza, a certeza que Deus está com você. Eu quero falar uma coisa também sobre depressão, irmãos, e ansiedade. O que é depressão? Segundo especialistas dizem que a depressão, ela é excesso de passado. E o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. E o que agora, quando tem excesso de presente, aí já gera estresse e medo. Muitas pessoas começam a pensar no seu passado com excesso. Isso, dentro dela, se torna um fogo estranho. Um fogo. O que é um fogo estranho? O fogo estranho é aquele fogo que não foi aceso pelo próprio Deus. O fogo que não é aceso pelo próprio Deus é um fogo estranho. Por que existe uma certa situação de Israel, que Israel, Deus ele não acendia mais o fogo. Na tenda da congregação, Deus não vinha mais acender a chama. Todo certo dia, certa hora, Deus ele acendia aquela chama. Só que chegou um tempo que Deus não acendia mais a chama. O que eles fizeram? A chama que Deus já tinha acendido antes, eles mantinham essa chama acesa. Todos os dias, eles mantinham essa chama acesa. Quando ia apagando, eles passavam para outra e aí, entendeu? Era para manter aquela chama acesa. E quando a pessoa trouxesse um fogo diferente daquilo que Deus acendeu, era chamado de quê? Fogo estranho. Você não deve ter fogo estranho na sua vida. Quem acendeu a sarça ardente que Moisés viu? Foi o próprio Deus. Quando você pensa no passado como excesso, e aquele passado você começa a pensar, eu poderia ter uma vida melhor, as coisas do passado, eu penso no ex-marido, eu penso na vida que eu tinha, eu perdi tudo, no meu passado, eu era desse jeito, eu era isso. Isso é excesso de passado. Isso não tem valia para Deus. Isso é um fogo estranho na tua vida. Vai te incomodar, vai te queimar por dentro. Tem pessoas que têm medo do futuro. É um excesso de ansiedade. E elas ficam lá, Deus, o que eu vou fazer no meu futuro? Como vai ser o meu futuro? Como vai ser o meu amanhã? E aí se perde também. Se torna um fogo estranho. Tem medo do futuro. Agora tem pessoas que são extremamente estressadas com o seu presente. Ela não consegue ter paz no seu presente. Ela está sempre achando que está acontecendo alguma coisa. Ela vê situações como marido,
Ah, meu marido deve estar me traindo. Ah, meu marido deve estar fazendo isso. Ah, meus filhos. As pessoas se estressam de tal maneira que isso domina o coração das pessoas. Isso se torna também um fogo estranho. Pastor, e o que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico é quando se junta excesso de passado, depressão, excesso de presente, estresse, excesso de ansiedade, futuro, entendeu? Excesso de futuro, que é ansiedade, quando se juntam os três, menino. Isso é que os especialistas chamam de síndrome do pânico. Dá aquele pânico momentâneo. A pessoa pensa que vai morrer. Também é um fogo estranho, irmãos. Todo tipo de fogo que não é aceso por Deus é um fogo estranho. Às vezes a gente acende um fogo dentro da gente que não é de Deus. Uma coisa que a gente pega do mundo, sabe? Uma dor, uma amargura, uma tristeza. O pior lugar para te colocar um inimigo é dentro de você. Dentro de você é o pior lugar para esconder um inimigo. É dentro. E tem pessoas que ficam com essa mágoa, essa tristeza. Isso é um fogo estranho dentro de você, meu irmão. Todo fogo que não é aceso por Deus, ele é um fogo estranho. Todo fogo que não é aceso por Deus é um fogo estranho. A gente começa a buscar lá fora os fogos para a nossa alma. A gente começa a buscar lá fora o ânimo. A gente começa a buscar lá fora alegrias que são passageiras. É fogo estranho. Todo fogo que não é aceso por Deus é estranho. E todo fogo que não tem constância, que não tem firmeza, ele apaga. Todo fogo que não tem firmeza, que não tem constância, ele vai apagar. Esse ano, eu estou dizendo há dias, desde o ano passado eu estou fazendo essa afirmação. Este ano, 2020, é o ano que Deus vai provar os seus filhos. Em todo mundo, todos os crentes vão ser provados. Eu estou dizendo isso há dias. Esses dias eu estava falando com o pastor Wagner, eu preguei na igreja dele, Assembleia de Deus, e Deus me deu uma revelação, e eu falei para eles: irmãos, vai chegar uma hora, uma certa situação, onde todos os evangélicos vão ter que se unir por uma só causa, em um só clamor. Aí agora veio esse vírus. Aí ele estava me lembrando sobre essa mensagem que eu preguei lá. Irmãos, eu não quero ser um profeta do caos, de jeito nenhum. Eu quero dizer é que é hora de a gente não se apegar a coisas que estão fora. O que eu quero dizer? Trazer coisas do mundo para aquecer coisas que estão dentro. O que eu quero dizer é que deixar aquilo que nos atrai, aquilo que é passageiro. Eu falo muito para os jovens: vocês andam muito em bando. Vocês andam muito em bando. E muitas vezes Deus quer um secreto com vocês. Estamos vivendo um tempo onde a gente tem que buscar o fogo de Deus. E se na tua vida não tiver constância, não ser constante e não tiver firmeza, o fogo vai se apagar na primeira luta que tu começar. Entendeu? Muitas vezes a pessoa diz assim: eu tenho fé, eu sou cheio de fé, eu tenho fé, mas quando vem a luta, o fogo apaga. É fogo de quê, irmãos? É fogo de palha. Não é um fogo aceso por Deus. Em toda a Bíblia existe uma chama, Deus acendendo no meio do seu povo. E Jesus, ele disse que o Espírito Santo estaria conosco. Ele é a chama de Deus dentro da gente.
Só que muitas vezes, escuta isso que eu vou te dizer. Muitas vezes as pessoas colocam o Espírito Santo dentro de uma jaula, dentro dela. Por isso o Espírito Santo ali, ele quer se manifestar, mas a pessoa fica presa. Ela prende o Espírito Santo. Já viu aquelas pessoas que querem falar em línguas, mas elas se prendem? Elas não conseguem falar em línguas normalmente. Tem pessoas que têm aquele desejo, nossa, tem momento, tem gente que falou comigo assim, pastor, tem momento que eu acho que eu vou falar em línguas, e de repente me dá um medo. São pessoas que estão prendendo o Espírito Santo dentro delas. Deus quer usar pessoas hoje, mas o fogo está apagando. Pessoas estão prendendo o propósito de Deus. Irmãos, tudo aquilo que não tem firmeza, não tem constância, não é constante, é fogo estranho. Tá bom? Deixa eu dar um alô rapidamente, tá? Para meus irmãos que estão aqui na live, tá? Deixa eu ver aqui os que entraram primeirinho. Deixa eu ver aqui quem foi. Robert Lindoso, grande homem de Deus. Te acompanho, viu, irmãos? Deus te abençoe. Deixa eu assinar aqui para você. Pastor Gilvan, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu pastor. Entendeu? Daqui a pouco eu tô na sua live, tá? Murilo Souza está assistindo. Deus abençoe, meu irmão. Forte abraço, tá? Deixa eu assinar aqui para ele. Pastor Gilvan está assistindo. Pastor Jorge Santos, meu irmão, Deus abençoe, tá, pastor? Fica firme, tá, varão? Os dias são difíceis, mas fique firme. Deus abençoe, pastor, tá bom? Pastor Jorge Santos, tá? Diego Coelho, conheça, Diego da igreja Plenitude de Deus, do Sacavém. Deus abençoe, meu irmão, Deus Diego, forte abraço, tá? Você mora no meu coração. Raimundo José Nascimento, Deus te abençoe, tá, Raimundo? Fica firme, tá, meu irmão? Paulo Vitor, meu grande amigo, Paulo Vitor, Deus te abençoe, meu amigo, Deus tem bênção pra ti, rapaz. Pastor Gilvan, ele fala aqui algo, ele fala, meu pastor, o presidente deu um decreto liberando os cultos. Pastor, eu não dei uma olhada no decreto, não vi nada, mas eu cheguei a ver um vídeo do Silas Malafaia, ele dizendo que os cultos não estão permitidos, que está permitido é igrejas abertas. Não sei direito, tá? Eu só vi algo assim, não assisti nem o vídeo todo do pastor Silas Malafaia, mas ele dizia que os cultos ainda não estão liberados, mas a igreja tem que estar aberta, tá bom? Mas eu vou pesquisar esse decreto, entendeu? Para entender melhor. Tá bom? Deixa eu ver quem mais está aqui. Raimundo Luiz. Deus te abençoe, meu irmão. Tá? Deixa eu assinar aqui pro Raimundo. Marcos, né? Tá com K. Marcos Zuc Teixeira. Tá? Deus te abençoe, tá, meu irmão? Tem mais alguma coisa? Aurélio, olha o decreto correto que passei pelo... tá. João Pedro, Deus te abençoe, meu irmão, tá? Acho que João Pedro, não tô muito lembrado, mas eu acho que ele deve ser a Assembleia de Deus, tá? Não dá pra ver aqui pelo foto do perfil. Irmãos, Deus abençoe vocês, tá bom? Eu não queria demorar nessa live, eu quero acompanhar as lives dos meus irmãos também. Pastor Gilvan vai fazer uma live, Pastor Adriano vai fazer uma live, entendeu? Tem outros pastores que também vão fazer live. Eu quero dar um apoio também à live deles, quero compartilhar também a live deles. Tá bom? Então eu não queria demorar muito nessa palavra. Eu queria apenas te dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus, ele quer te usar, tá? Ele é a chama que Deus acendeu dentro de você. Todo tipo de fogo que vem fora de Deus, que não é Deus acendendo, é um fogo estranho. Entendeu? E o fogo que Deus acendeu, se você não tiver firmeza, se você não tiver constância, ele se apaga. A palavra de Deus diz o quê? Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Você conhece a história, Orlando, Deus abençoe. Nilson, meu irmão, Deus te abençoe. Então, tudo que não é de Deus, não é aceso por Deus, é um fogo estranho. Nos dias de hoje, o que a gente mais vê, irmãos,
é fogo estranho. Eu converso com pessoas, eu tenho um grupo de pessoas com depressão. Todos os dias as pessoas chegam para mim pedindo: pastor, me ajuda em oração, eu estou passando por isso. A maioria das vezes que essas pessoas chegam para mim pedindo oração, na verdade elas não precisam de oração. O que elas precisam é de orientação. Muitas pessoas que estão passando por depressão, tudo que elas precisam é de orientação. Eu estava explicando que depressão ela é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Presente, excesso de presente é estresse. Estresse é o excesso de presente. E como é que, se a pessoa está passando por uma depressão, o excesso de passado, como que se vence isso? Com conhecimento. É com conhecimento. E é crendo no conhecimento que Deus está falando com você. Entendeu? Como é que se vence a ansiedade, pastor? A ansiedade ela só pode ser vencida por fé. Já não é conhecimento. A ansiedade já não é a falta de conhecimento. A ansiedade é a falta de fé. Quando a pessoa está naquele excesso de futuro, entendeu? Dentro dela, o medo do amanhã, o medo do que vai acontecer, entendeu? O medo do caos, isso, aquilo, outro, isso é um excesso de futuro. Então, por que eu digo que é falta de fé? Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você tem que esperar algo que ainda não aconteceu e ter a certeza que vai acontecer pela fé. Tá entendendo? E o estresse? Como é que se vence o estresse, pastor? Esse excesso de presente. Quando a pessoa começa a pensar muito no presente, no momento atual, ele vem aquele estresse, excesso de presente. Como se vence isso? Excesso de presente se vence com sabedoria. Se vence depressão com conhecimento. Se vence ansiedade com fé. Se vence estresse com sabedoria. O que é sabedoria? É o dom de Deus de você poder tomar decisões em certos momentos difíceis. Naquele momento difícil, no presente, no teu presente, a sabedoria, ela vai te edificar. Você está entendendo? Então é isso, meu irmão. Se vence dessa forma e mantenha a chama. Eu estou lendo, irmãos, tá? Em Êxodo capítulo 3, tá? Eu estou falando da sarça ardente. Eu estou explicando que a sarça ardente somos nós. E o que queimava a sarça era o fogo de Deus. Quem acendeu a chama foi Deus. Deus que acendeu aquele fogo. E para manter o fogo de Deus aceso, precisa ser constante. Precisa de firmeza. Precisa estar firme, com firmeza, para manter o fogo de Deus aceso. Quem não tem raiz, o que acontece? Você sabe. Ele não vai resistir os tempos maus. Pessoas que não têm raiz, elas não vão resistir ao tempo mau. Aquela sarça que estava queimando, sou eu e é você nos dias de hoje. Aquela sarça, ela queimava, mas ela não se destruía, ela não se consumia. Ela estava lá, a sarça estava lá. O fogo estava pegando na sarça, mas ela não se consumia. A raiz dela estava firme. Ela estava com firmeza. Ela tinha firmeza, ela tinha constância. É isso que mantém o fogo de Deus aceso. Tá bom? Agora, se aquela sarça fosse um tipo de paia, o fogo de Deus consumiria, destruiria. É isso que acontece. Tem pessoas que são crentes de paia. E todo fogo, quando vem sobre a paia, queima, destrói. Ou então, iria logo aceso, mas logo se apaga. Agora, a sarça que está firme em Deus, firmes por Deus, no lugar santo. Onde é o lugar santo, irmãos? É onde Deus te colocou, tá? Onde Deus te colocou é o lugar santo.
é onde você está plantado, tá bom? A tua igreja é o lugar santo de Deus para a tua vida. É lá que Deus tem te plantado. Você é a sarça, eu sou a sarça, você é a sarça. Estamos plantados por Deus, firmes com raiz em Deus. E Deus vai vir acender essa sarça ardente. E quando Deus acender o fogo de Deus, não é fogo estranho, o fogo de Deus, acender essa sarça, ela precisa estar firme, enraizada. Ela precisa ter raiz, ela precisa estar firme. Você precisa ter firmeza para vencer todo tipo de provação que vem sobre você, irmãos. Estamos diante de se as pessoas estavam conversando, se as pessoas não voltar logo à vida normal, vai ter um caos social, meu irmão. A palavra de Deus diz que depois da peste vem a fome. Se a gente não atentar para isso, entendeu? A gente pode passar por dias muito mais tribulados do que os dias com o vírus. Entendeu? Porque o que o Brasil se caminha é com um caos social. Se não voltar à normalidade urgente. Ou eles dão um jeito nesse vírus, entendeu? Parar de alguma forma esse vírus, entendeu? E a gente voltar à normalidade. Ou então a gente vamos passar por momentos difíceis. Porque quem tinha comida estocada já não tem mais. Tá? O negócio está complicando. A situação teme a ficar mais difícil. E o povo de Deus sabe. Todo mundo que é crente sabe que as coisas vão ficar difíceis. Aí eu te pergunto. Responde para você mesmo. O que você tem feito? O que você tem feito? Eu costumo dizer na igreja que você precisa se entregar a Deus de tal forma, loucamente mesmo. Amar a Deus de tal forma, se entregar de corpo e alma e espírito. O céu está de bronze, meu irmão. Quando eu digo que o céu está de bronze, é porque essa tua oraçãozinha que tu faz apenas de 5 minutos, Deus, ela não gerou nada, irmãos. A oração, ela tem que mover, é uma via de mão dupla. Ela tem que mover. Eu disse na primeira live que a oração, quando você só fala, quando é só você falando na oração, pode ser qualquer coisa, menos oração. Se quando você dobra o teu joelho, é só você que fala, pode ser qualquer coisa, menos oração. Você está rezando, na verdade. Porque a oração, a melhor parte da oração é quando você ouve, não é quando você fala. Você tem que orar a Deus até sentir a presença de Deus. Vocês concordam comigo? Orar a Deus até sentir a presença de Deus, até o fogo de Deus ser aceso dentro de você. Você sabe o que eu estou dizendo, meu irmão? Você sabe o que eu estou falando? Você sabe quando ele chega? Você está no quarto, ali no teu secreto, orando a Deus, e de repente aquela presença chega, parece que o clima muda. O clima muda. Orar até sentir a presença de Deus. Deus ele vai chamou a atenção de Moisés pelo quê? Pelo fogo e a sarça que não se consumia. Deus ele vai acender o fogo dentro de você. Deus ele vai acender o fogo do Espírito Santo dentro de você. Escuta o que eu estou dizendo. Deus ele vai acender o fogo do Espírito dentro de você. Mas, para que esse fogo se mantenha aceso, você precisa ter firmeza. Você precisa estar constante. Você precisa ser mais constante. Deus mandou te dizer isso, entendeu? Você precisa ser mais constante. Eu preciso ser mais constante. Nós precisamos estar mais firme, entendeu? Tem coisas que abalam a crente. Tem crente que fica mais abalado com situações difíceis do que ímpio. Tem que estar firme, meu irmão. Deus ele vai acender a chama, Deus ele vai chamar a tua atenção, dizendo que Ele está com você, Ele está próximo de você, Ele quer estar com você, Ele vai te chamar a tua atenção.
para mostrar que você não está sozinho nesse monte de situações difíceis. Deus, ele vai chamar a tua atenção, mas você também tem que ter firmeza quando Deus falar contigo. Você tem que manter essa chama acesa quando ele acender. Você está orando, você sentiu a presença de Deus, aquela chama, deixa aquela chama queimar dentro de você. Você está entendendo, meu irmão? Deixa essa chama queimar dentro de você. Você está orando a Deus, sentindo a presença de Deus. Então deixa essa chama dominar você, fluir em você. É a chama de Deus dentro de você. É a presença de Deus dentro de você. Deixa isso fluir. Mas o importante não é o fogo que vem. O importante é a firmeza que tem. É a raiz. Tá bom? Eu disse que eu não ia demorar muito nessa live. Deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo aqui, tá, gente? Zé Maria, meu amigo, te amo, meu irmão. Deus te abençoe, você mora no meu coração. Quem mais? Isa Menezes. Deus te abençoe, minha irmã. Orlando, meu irmão, da nossa igreja. Paz do Senhor, meu irmão. Tem mais pessoas aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Nilson, Deus te abençoe. Tá? Estou falando, só tem quantos minutos? Deixa eu ver. 5 minutinhos, tá, irmãos? 5 minutinhos. Outras pessoas estão entrando também. Compartilhe, tá, irmãos? Deixa essa palavra de Deus entrar no teu coração, tá bom? Eu estou lendo Êxodo, capítulo 3. E eu estou explicando, mais uma vez, só repetindo para quem está chegando, tá? Êxodo, capítulo 3. Eu estou explicando uma coisa. Nós somos a sarça. Nós somos a sarça. Estou explicando que Deus chamou a atenção de Moisés. E Moisés viu uma sarça com fogo que não se consumia. Irmãos, nós somos essa sarça. E o Espírito de Deus, entendeu? Assim como aquela sarça tinha um anjo de Deus no meio da sarça, assim a gente com o Espírito Santo dentro da gente. O fogo de Deus. E eu estou explicando que na nossa vida, Deus ele manda um fogo. Deus ele acende a chama dele, o Espírito. Mas para a gente manter essa chama acesa, precisamos estar que nem aquela sarça, enraizada, firme, com firmeza e ser constante. São as coisas que a gente precisamos. Firmeza, constância e raiz. Tá bom? A raiz é quando você está plantado no lugar santo. Deus falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque o lugar que tu pisa é santo. Ou seja, você foi plantado em local santo. A tua igreja é um local santo. Você está plantado lá. A tua família, Deus te plantou também na tua família, no teu lar. Você também é uma sarça, não só dentro da igreja, como também fora dela. Então você é uma sarça de Deus também dentro do teu lar, dentro da tua família. Você também é uma sarça de Deus. Deus ele te escolheu para ser uma sarça, uma sarça que tem o fogo de Deus, o Espírito de Deus, que queima e não se consome, não se destrói. Por quê? Porque está firme. O que mantém o fogo aceso vem, meu irmão, sobre todo crente. A questão é se a gente estamos firmes, se a gente tem firmeza para aguentar o fogo, para manter o fogo aceso. Entendeu? Se a gente não ter essa firmeza, o fogo apaga, irmão. É fogo de palha. Fogo de palha é aquele fogo que vem, é aceso, mas não tem constância, não tem firmeza, não tem raiz. E faz o quê? O que o fogo de palha faz, irmãos? E eu expliquei também no começo, eu vou só reprimir para a gente terminar, para a gente finalizar. Eu expliquei no começo que antigamente Deus, ele, no tempo do tabernáculo que Moisés construiu, Deus ele vinha e acendia o fogo, tá? Era Deus que acendia o fogo. Só que como passou o tempo, Deus ele não estava mais acendendo o fogo.
E as pessoas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam mantendo o fogo aceso. Se você observar lá, o povo, o sacerdote, eles mantinham o fogo aceso. Tá? Por quê? Porque Deus não estava mais acendendo. Todo dia, em certa hora, Deus vinha e acendia o fogo. Era Deus que acendia o fogo. Todos os dias, irmãos, todos os dias, Deus vinha e acendia o fogo no tabernáculo. Chegou um tempo que Deus não estava mais acendendo o fogo. E o que o povo estava fazendo, o sacerdote? Eles mantinham o fogo aceso. Que fogo? O fogo que Deus acendeu lá atrás. Tá? Quando estava apagando, eles acendiam. Ele estava apagando, eles davam um jeito de manter aceso o fogo. E o que era o fogo estranho? O fogo estranho era quando a pessoa acendia o fogo lá fora e trazia para dentro. Entendeu? Isso era fogo estranho. Tá? Naquele tempo não tinha isqueiro, mas era como se a pessoa estivesse acendendo lá, ó, uma tocha, tá? Meu tempo era, sou do tempo da lamparina, tá? A pessoa acendia uma lamparina, tá bom? E levasse para dentro da casa de Deus, iluminando tudo. Era um fogo estranho. Era um fogo que estava vindo de fora, não estava vindo de dentro. O fogo de Deus, ele vem de dentro. O fogo do Espírito vem de dentro. E qual é o fogo estranho nos dias de hoje? O fogo estranho é os problemas que a gente pega do lado de fora e traz para dentro. É a mágoa, tristeza, rancor que a gente pega do lado de fora e traga para a gente. Existe um fogo estranho também nos dias de hoje, expectativa. Tem pessoas que colocam muito expectativas, não em Deus, mas em pessoas. E acabam quebrando a cara, tá? Pessoas colocam muitas expectativas em pessoas e acabam quebrando a cara. Coloca toda a tua expectativa em Deus. Espera em quem? Em um homem? Num amigo? Espera em quem? Espera em Deus. A palavra diz para esperar em Deus. Mantenha essa chama acesa dentro de você, meu irmão. Ore a Deus até a chama acender. E quando a chama acender, mantenha a chama de Deus acesa. Homem de Deus, profeta de Deus, pastores, obreiros, missionários, missionárias, levitas de Deus, homens de Deus, mantenham a chama acesa nos dias de hoje, tá bom? Mantenha a chama acesa. Não importa a situação, não importa se você está de quarentena, mantenha a chama acesa, tá bom? Quando Deus ele não deu uma resposta sobre o que é esse vírus, que praga é essa, o motivo dessa praga, Deus não deu uma resposta clara, sabe? E nem por que a gente nós, povo de Deus, estamos passando por essa situação. Quando a resposta de Deus, você achar que está demorando, mantenha-se em movimento, tá bom? Mesmo que Deus esteja calado, mantenha-se em movimento. Você não pode parar, tá bom? A chama de Deus não para. Deus não vai... Quando Deus vir falar com você, é bom que você esteja em movimento. Você está entendendo, meu irmão? Homem de Deus, mulher de Deus, entendeu? Você que está me ouvindo, quando Deus falar com você, é bom que quando Ele falar com você, você esteja em movimento. O que? Se movimentando. O reino de Deus, para Deus. Ou você esteja se movimentando em oração, ou você esteja se movimentando lendo a palavra, ou você esteja se movimentando pregando a palavra. Você tem que estar em movimento. Nós somos a sarça ardente. A sarça ardente nos dias de hoje somos nós. Nós temos o fogo do Espírito. Mas essa chama precisa se manter acesa, firme. Com o quê? Com firmeza, com constância. Tá bom? Porque temos que ser constantes, temos que se manter firme. Firmes também aonde, irmãos? No lugar santo, onde a gente está plantado. Tá bom? O lugar santo é a nossa casa, o lugar santo é a nossa igreja,
Entendeu? O lugar santo é aonde a gente está. Mantenha-se firme. Onde você for, mantenha-se firme. Você é uma sarça, você é um fogo. Deus, ele tem uma bênção para te dar. Tá bom? Quero encerrar aqui, tá bom? Eu disse que é só 2 minutinhos, já passei aqui do horário, aqui da live, eu não queria demorar muito. Tá bom? Eu quero acompanhar as lives dos meus amigos pastores também. Tá? Irmão, eu sou o pastor Josiel, tá? Sou da igreja evangélica Plenitude de Deus, em São Luís do Maranhão, bairro Cidade Olímpica, tá bom? Deus tem uma bênção para te dar. Deus, mantenha-se firme, mantenha essa chama firme, pega essa palavra, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui, finalizar a nossa live pra gente orar. Ronaldo Rufino, ô meu irmão, Deus te abençoe, entendeu? Cristina Ribeiro, Deus te abençoe, minha irmã. Newton Barbosa, Deus te abençoe. Deixa eu assinar para vocês aqui. Deus abençoe vocês, tá, meu irmão? Tá? Deus abençoe, tá bom? Eu quero que você pense em uma pessoa agora, tá bom? A gente vai orar agora, tá? Eu quero que você pense numa pessoa e mantenha o teu pensamento firme nela, tá bom? Eu vou orar e eu quero que tu mantenha esse pensamento nessa pessoa, tá bom? E Deus vai alcançar essa pessoa, tá? Talvez você, onde você tá, não tem como você orar comigo, mas se você puder, mantenha apenas seu pensamento nessa pessoa. Deus, direciona essa oração do meu irmão a esse meu parente, a essa pessoa, a esposa, entendeu? Apenas isso, tá? Não tem nada de mistério, tá bom? Feche seus olhos, meu irmão, se você puder, tá bom? Ou então, se você não puder, tiver em um local que não tem como, tá? Apenas faça isso, mantenha o teu pensamento, tá bom? Soberano Deus, maravilhoso Pai, oh Jesus, que palavra abençoada. Eu te dou graças, te dou glória, meu Deus, por tudo. Meu coração é grato a Ti, Pai. Mas agora eu quero te pedir por essa pessoa. Eu quero te pedir, meu Deus, transforma, muda a história. Meu Deus, tem pessoas agora que estão pensando apenas no seu trabalho, no seu emprego, porque a sua dificuldade maior agora é com o seu emprego, o seu trabalho. Meu Deus, abençoe essa pessoa. Acenda uma chama que vai se manter firme, viva dentro dessa pessoa. Acorda o espírito dela, fortalece, aviva com o teu poder, com a tua glória. Jesus, essa pessoa que está doente, acamada, que está com febre, devido a uma virose, está com febre, dor no corpo, em nome de Jesus, eu, como homem de Deus, eu digo agora, seja curado. Deus agora vai estar tocando na tua vida, assim como Ele tocou na sogra de Pedro, que estava ardendo em febre. Deus agora está te curando. Levanta, sai dessa cama, você está curado, em nome de Jesus.